Bem-vindo a mais um Hotel Lobby Talks. E aí, Peter? Tudo certo, né? Tudo certo, Vamos tudo lá. resolvido. E hoje a gente está com o... Felipe Serra, da Voltex. Bem-vindo aí, Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado Diretamente do Rio de Janeiro. Isso aí, isso Muito aí. bom. Temos Muito um carioca na mesa. Exatamente. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo ao nosso lobby aqui. E já abrindo já os trabalhos, né? Uhum. Pergunta número 1. Quem é o Felipe antes da hotelaria? Ah, perfeito, perfeito. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Falando sobre o Felipe, né, antes da hotelaria. Bom, Felipe Serra, sou filho aí do Mário e Carlas, dois professores da área da filosofia, literatura, então parte de estudo, de cultura muito forte ali no berço também de casa, então sou muito grato a eles que pavimentaram esse caminho aí para eu estar aqui. Legal. Hoje. Também sou o irmão mais velho, também tenho um filho ali, o Miguel, de 6 anos, um menino maravilhoso, está me ensinando bastante. Acho que o filho ali tem esse papel, né, da gente aprender bastante com ele para poder conseguir encarar esse mundo também. Casado, então, assim, muito feliz mesmo aqui. Esse é o Felipe. Legal. E você, com pais professores, o que você assim, traz lá da tua infância que hoje você tem dentro da sua personalidade, que você julga importante, que você julga que é algo que até talvez possa ser diferente das outras pessoas? Acho que com pais professores eu via muito ali de como o compartilhar o conhecimento, o ensinamento ali era algo divisor de águas na vida de muitas pessoas. Então eu vi minha mãe ensinando muitas crianças já grandes, né, que não sabiam ler, e ela conseguiu educar essas crianças, meu pai também. Então eu vi como a educação, como esse ensinamento transformou a vida de muita gente. Então eu trago para minha vida essa parte de compartilhar, de ensinar, sem amarras, sem medos. O que eu sei, você vai saber. Então eu acho que isso é o que eu trago comigo da minha bagagem, sim. Que legal. E aqui falando, né, sobre essa questão de ser professor, para mim é a profissão mais importante que existe, sim. Sem sombra de dúvidas, porque sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Infelizmente a gente tem visto aí coisas acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo. No mundo todo. E que precisam mudar, porque sem cultura, sem educação, a gente não consegue evoluir. Né? Então, vamos em frente. Parabéns e manda um abraço bem grande para os seus pais aí. Mando sim. E eles eram professores de que matérias? Então, ambos da língua portuguesa e também filosofia. Então, são os pais ali. Então, assim, eu tomava as broncas, mas as broncas demoravam muito. Vinha com toda aquela coisa da filosofia, né? Uma reflexão. Então, assim, às vezes eu ficava, pai, vamos resolver logo, vamos resolver. Não, mas aí tinha ali os mitos, os contos, então era bem isso. Minha mãe também, ela tem uma especialização em arte sacra, então restauradora, então que aí fez me apaixonar pelos museus, entender um pouquinho ali de arte. Então, assim, essa foi aonde eu fui criado ali, né? A gente sempre com bastantes livros, e da gente buscar também, os pais também que falavam muito de pai, tô com dúvida, então dá uma lida nesses 2 livros aqui, depois me pergunta, então criou muito essa coisa de buscar, né, de ter a curiosidade, então é bem isso. Legal. Então você tirava notas boas, né? Como Rapaz, teve alguns momentos, tipo, tirava algumas notas boas, algumas notas não eram tão boas assim, aí eu tinha que correr na frente ali, porque a maioria dos professores também eram amigos dos meus pais, então era uma puxão de orelha ali, então era duplo, mas assim, fui um bom aluno, mas também tive meus momentos ali de rebeldia, digamos assim, que foi de aprendizado também, então oscilava, mas... Legal. E como é que é crescer no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro tem muito essa questão do mito, de ser uma cidade muito agitada, às vezes o que chega para quem é de fora do Rio é muita questão da violência, desorganização, enfim. E como é que é da tua ótica ali, ter crescido no Rio? Então, muito legal essa pergunta, porque eu convivo em 2 Rios de Janeiro, né? Então, a minha origem é da Baixada Fluminense, então, assim, eu sou dessa origem lá. E meu trabalho sempre foi em Copacabana, na Zona Sul. Então, eu cruzava a cidade para ir trabalhar. Então, crescer no Rio
foi muito da ótica, assim, do meu bairro, ali com os meus amigos. Foi muito legal para eu entender a questão de comunidade, de troca, de todo mundo se ajudar, porque eram, às vezes, ali um lugar que nem todo mundo tinha tanto recurso, então tinha sempre um vizinho ajudando o outro, dando um apoio. Então eu vi ali da gente no final de semana, todo mundo juntar um dinheirinho para fazer um campeonato de futebol e tentar e fazer alguma coisa. Então a minha infância, ela é muito, eu tenho muitas lembranças dessas trocas, de todo mundo se juntar, ó, vamos juntar aqui para fazer um campeonato, para comprar uma bola, para pintar a quadra, porque a gente quer jogar alguma coisa, jogar um futebol. Não sou um exímio jogador de futebol, mas eu sempre estava no ratatá, mas para fazer isso, então eu tinha muito ali da gente se juntar. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai avançando na carreira, aí quando eu começo a trabalhar, eu começo a conviver com esses dois Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ali da minha infância e já a Zona Sul, né? Hotéis 5 estrelas e tudo mais. Então, assim, foi um mix de entender da onde eu vi, pegar tudo ali das minhas raízes também, e aonde eu quero chegar e ver ali que é um mundo novo, mas tem coisas para aprender, tem coisas para a gente tentar alcançar, mas também sem esquecer a sua base, suas raízes. O senso de comunidade sempre isso muito mesmo, forte, né? Muito forte, muito forte. Isso é algo que a gente preserva, a gente mantém muito. Acho que a gente tem essa coisa de estar todo mundo junto, então ninguém solta a mão de ninguém. Então isso eu vi muito na minha infância, levo hoje, falo muito das minhas equipes do trabalho também, muito isso, da família, um tá sempre preocupado com o outro. Meu pai tem o costume de ligar, oi, tudo bem? Só checando. Que legal, Só cara. checando. Então a gente tem esses rituais assim também, que é algo que foi muito da minha infância também e hoje eu levo para a vida. Legal, bacana. Esse senso de comunidade é muito importante, né? Porque isso deveria ser como uma onda entrar em outros lugares. Porque hoje, às vezes, você está em cidades grandes aqui, ninguém olha na tua cara, ninguém, né? O pessoal está querendo, né, ir para frente ali, não estão muito preocupados. O cara cai no meio da rua, ninguém faz nada, né? Exatamente. Mas é preciso ter uma mudança Isso nisso, né? E eu conheço algumas comunidades também lá no Rio, em Copacabana mesmo, aquela que o Cantagalo, uma vez nós estávamos lá e acabamos subindo, entrando. A gente estava lá no Mirante do Cantagalo, aí apareceu um guri ali e falou, vocês querem conhecer a comunidade? E eu estava com um primo do Canadá, com a esposa dele na época. E nós subimos, falamos, vamos embora. Legal. E aí fomos, subimos, vimos... Paramos num boteco, tomamos alguma coisa, subimos e, cara, uma vida normal ali, Sim. as pessoas trabalhando, pessoas de bem. É claro que em qualquer lugar tem pessoas de bem ou de mal, mas isso é muito legal no Rio, a gente percebe isso, né? Isso mesmo. E parabéns aí pela trajetória. Ah, né? legal mesmo. Bacana. E aí tem o senso muito de família, né? Porque aí você tem duas etapas aí, que é a sua família, que tem uma estrutura bacana, e isso é muito legal. E você também agora, como pai, também tem essas questões. Fala pra gente aí sobre essas duas fases, né? Pai. do filho, do irmão e depois agora do marido, do pai. Agora como pai, assim, marido, responsável ali, o homem da casa, né? É algo que, assim, a gente dá uma pressão, né? Assim, a gente sempre vem com essa coisa de assumir a responsabilidade, de puxar para si. E acho que eu fui aprendendo, né? Acho que teve um momento ali da minha paternidade que eu só focava muito no tem que dar o melhor, tem que fazer, e é isso, tem que alcançar, tem que levar e tem que trazer essas questões para ele, dar o melhor e dar tudo. E eu vi que eu comecei a perder um passeiozinho no parque, comecei a perder ali uma brincadeira, algum momento, aí eu vi que não era tão isso, né? E hoje a minha paternidade é muito de estar próximo com meu filho e entender. A gente tem os nossos momentos, eu, ele e minha esposa. Tem os nossos momentos também, eu e ele, onde a gente sai, grava uns vídeos, ri, bota umas músicas para ouvir em casa para fazer o almoço. Aí a gente sempre tem uma sequência de playlist. Esse final de semana foi, pai, eu quero ouvir rock. Aí a gente botou lá Muito bom gosto. ele, pô, bota um rock and roll aí pra gente. Então a gente coloca um rock ali. Nacional ou internacional? Não, ele pediu um System, assim, do nada. Ele quer um rock and roll pesado. Aí a gente colocou brincando. Então, assim, é um menino muito carinhoso que me voltou a dar valor nas coisas simples. Assim, a gente, numa ida para a escola dele, a gente achou uma folha no quintal de casa
e ele levou a Folha para a escola e virou um conto da Folha. A jornada de como aquela folha, aonde aquela folha veio, o que ela passou, e era uma folha seca. E desde aquele dia eu falei, cara, realmente é isso, essa simplicidade, é você ver, ter esses momentos, mas você só consegue dar valor a isso se você está focado, se você está ali entregue a essa paternidade. Então, hoje há muitos conflitos, né, internos, mas eu luto muito para estar conseguindo estar presente, para estar olhando no olho dele, conseguir entender as coisas. Como pai, como marido também ali com a esposa, a gente tem a hotelaria, é um ramo que exige bastante também, mas também de ter uma conversa, uma escuta ativa com a minha esposa também. Então, eu procuro ser esse homem da casa que está ali buscando ali o melhor para a família, mas também está ali dentro de casa, está ali também trazendo o melhor para tudo, compartilhando e atento com tudo que está acontecendo. Legal. Mas isso também vem muito dos seus pais, né? Sim. Vem muito do que você e teu irmão também tiveram, né? Nessa trajetória, né, cara? Isso mesmo. Assim, meus pais sempre tiveram trocas, assim, são pais divorciados, assim, mas sempre tá ali dando auxílio pro outro, então não tinha aquela coisa, vou pedir pro meu pai que se minha mãe não deixou, então tá alinhado com todo mundo, então tinha essa troca entre eles também, e eu fui entendendo, então meu pai, assim, minhas avós, então me deram essa base de família também, eu sou neto de duas, criado por vó com muito orgulho, então, criado aí com duas mulheres, Dona Cecília e Dona Gendira, que me deram também tudo que eu tenho, assim, de vai lá, arrisca. Então, assim, muitas vezes a gente fica preso, assim, em alguma coisa. Será que eu vou? Então, minhas avós, não, vai lá, vai tentar e tudo mais. Então, é super legal de estar hoje passando por lugares. Hoje frequento alguns hotéis, um hotel para trabalhar, que foi a minha primeira entrevista de emprego que a minha avó falou, vai lá. Então, eu fui lá, não consegui, né? Cheguei atrasado, não deu, e aquela confusão de primeira entrevista. E era um antigo Sheraton na Barra. Então, era um hotel, minha avó viu no anúncio de jornal, a vaga, falando, olha meu só, filho, que legal. Apareceu isso aqui, vai lá tentar. Eu falei, tá bom, vó. Ela, mas tem que ir cedo. Então, cedo pra mim era 9 da manhã. Então, eu cheguei lá 9 da manhã, tinha uma fila gigantesca. E eu falei, cara, não vou conseguir, não rolou mesmo. Não, volta no dia, não desiste, é assim mesmo. E eu fui depois, aí deixei um currículo lá, acabou não girando, mas era o Sheraton lá. E hoje, toda terça-feira, eu tô lá. Hoje ele é o Nilma Marra, mas eu tô lá fazendo reunião, trocando ali com os hoteleiros. Então, toda vez que eu entro no hotel para trabalhar, eu lembro da minha avó e eu lembro de eu estar na fila ali com um currículozinho na mão há muito tempo atrás. Então, isso é algo que fica gravado na gente. Com certeza. Já que você está falando de vó, né, que é uma coisa sublime, né? Da parte gastronômica, alguma memória da avó, das vós cozinhando, alguma coisa que hoje, né? Não sei se elas estão aqui. Sim, então, estão. Ah, que legal. Então ainda tem a chance de você é privilegiado. Não, tenho sim. Eu tenho... As minhas avós, elas sempre tiveram ali cuidando da gente, então eu consegui ter as duas mesclas. A minha avó por parte de pai, que é a minha avó Gendira, ela fonoaudióloga, então assim, ajudava muita gente. Eu lembro que ela fazia muito uma comida simples, que era uma trouxinha com carne moída, uma trouxinha. Eu adorava aquilo, eu ficava, nossa, vó, faz isso pra mim. Então, é algo que ela fazia também bastante. E a minha avó, por parte de mãe, a Cecília, né, a Dona Cecília, a grande Dona Cecília, ela não era tanto da gastronomia, assim, mas era muito do falar, da poesia, ela tem livro, então ela era muito dessa parte de contar, conversar, tudo bem, assim, então foi o equilíbrio ali de voz, então, assim, duas maravilhosas, assim, mulheres fortes ali, sim, pilares da nossa família, as duas, então... conviver hoje conviver com as mulheres é muito que eu olho para as minhas avós, são duas mulheres muito fortes que passaram por bastante coisa, se divorciaram, então assim, naquela época, né, sim, então seguir a vida assim, por não aceitar certas coisas, então são mulheres bem representativas na minha vida. Que legal. Então elas são maravilhosas.
Um beijo aí para vocês, então, senhora Cecília, senhora Jandira. É isso e aí. quando a gente for para o Rio de Janeiro, vamos comer essa trouxinha aí. Pelo amor de Deus. Não, por favor. Mas você, quando você foi para essa entrevista, Uhum. você já tinha algum tipo de contato com o hotel, alguma coisa do tipo? Ou surgiu a vaga, estava naquele momento de procurar alguma coisa e a avó falou, vai lá. Nada, não tinha nada. Não tinha nem... Não tinha nada. Minha avó viu no jornal, eu tava Você não tinha ali. nunca pensado em nada, E em ela como nada. começar a trabalhar. Não tinha, nem tinha começado. Ela falou, você precisa arrumar um emprego, meu filho. Já tá grande, já tá ali, vamos trabalhar. E ela viu no jornal, mandou eu ir, eu fui, foi o primeiro. E foi engraçado, que a gente chegou lá, deixou o currículo. Aí eu deixei o currículo lá, peguei uma fila, deixei o currículo e tava com uma amiga minha. Aí a gente falou, olha, já que a gente tá cheio de currículo aqui, vamos entregando o currículo. Então a gente foi para a Barra toda entregando vários currículos, depois a gente pegou um ônibus, foi até Ipanema, entregando vários currículos, aí foi andando a orla e foi entregando. Aí eu digo que esses currículos nenhum me chamou, mas eu digo que foram sementes que eu fui plantando, que desses hotéis eu já trabalhei em alguns. Então eu lembro que de passar no Hilton Palace e deixar um lá, cara, tá bom, deixa o currículo, beleza, vai embora. E depois estar trabalhando no Grão Mercury Copo de deixar. Então eu digo que foi o que eu fui jogando ali de semente ali pela orla do Rio de Janeiro e graças a Deus eu fui colhendo ali no decorrer da carreira. Atenção, juventude. Vocês estão vendo como é que era a busca por emprego naquela época. Não tinha LinkedIn, não tinha esses serviços aí, a gente tinha que ir por lugar. Outra coisa importante. Não foi chamado em nenhum, mas não desistiu. Isso é mais importante que isso aqui, que a falta de tecnologia. É isso mesmo. Mas conta aí, então, a tua carreira hoteleira. Você começou em que hotel? Foi para onde? Enfim, hoje onde você está? Então, sobre a minha carreira, né? Eu comecei ali na Rede Hilton, no Rio de Janeiro, com um estágio, era um programa de estágio ali para dar oportunidade para a pessoa entrar no mercado de trabalho. Então, era um estágio de 6 meses, onde eu passava por todas as áreas do hotel. Então, eu ia de auxiliar da faxina até auxiliar ali de gerente geral, da diretoria. Legal. Então, eu corri 6 meses, então conheci bastante ali do Hilton Palace, uma grande escola. E depois, próximo ali do finalzinho ali do término desse curso, eu consegui ser efetivado. Aí eu fui efetivado no Aeroporto Tom, que é ali na Avenida Beira-Mar, hoje é B&B, Avenida Beira-Mar, ali no centro, dos primeiros hotéis do Rio de Janeiro. Tinha uma matéria que foi um dos primeiros hotéis a ter banheiro no quarto. Olha, então, era algo... já era Eu já me hospedei lá, já com o Tom. Isso, e tem uma vista maravilhosa, né? Sim. Então, foi muito legal ali. Ali eu fiquei 3, 4 anos, e onde o bichinho da hotelaria picou, né? Então, assim, eu falei, cara, olha, tem bastante opções, né? O Hilton Palace, que era um grande hotel, eu vi várias áreas, vários departamentos, conheci várias pessoas. Então, eu falei, poxa, acho que a hotelaria é um caminho ali de eu conseguir crescer e fazer essa minha jornada. Então, o intuito era ser gerente geral de hotel. Aí eu falei, pô, vamos entrar aqui. Aí comecei, trabalhei ali na recepção, um perrengue, né, de como começar, como atender, sem experiência nenhuma. Depois eu fui pegando fluxo, pegando trabalho, conhecendo, fazendo ali, pegando mais confiança. Então, no final, eu já estava super tranquilo. Fazia um check-out ali que tinha as maratonas do Rio. Então, eu fazia o check-out de todo mundo tranquilamente, mas tinha passado ali. Ali onde eu aprendi muito de resiliência, de conhecer o hóspede, da escuta ativa, porque era um hotel antes, não tinha todas essas integrações que tem hoje em dia, e às vezes dava over, dava um montão de coisa, eu tinha que fazer repasse, então foi daí onde o jogo de cintura Sim, isso é nasceu, aonde o caixa tinha que bater, isso, né? O caixa tinha que fechar o caixa, aí eu não sei o que era pior, quando faltava o dinheiro ou quando sobrava, então, nossa, sobrou R$300, aí tu fica, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que voltar o dia todo, então ali foi uma base muito legal para mim, de eu aprender a lidar com pessoas diferentes, com tudo. Depois, eu tive a oportunidade de ir para... Aí eu falei, poxa, gerente geral já não era tanto ali o objetivo, mas eu via muita gente do comercial, que trazia o executivo, que trazia as empresas para começar. Eu falei, poxa, gostei. Então, ali dentro do Tom mesmo, ainda em recepção, fiz um estágio
interno na área de comercial. Legal. Para eu poder aprender um pouco mais. Então, eu saía de Hotéis Outon, saía do aeroporto, ia à tarde para fazer o estágio interno e no final ia para a faculdade. Então, era Centro, Copacabana, Centro e depois São João, correndo ali a estrada. E eu vi ali, poxa, a área comercial acho que é legal e tudo mais. Então, eu comecei a tentar ir para a área comercial. Aí eu falei, olha, acho que de comercial, de cara assim, não dá para chegar. Mas o que é o próximo? Reservas. Aí migrei para reservas, aí fui para a central de reserva de Hotéis Outon, que era uma mega estrutura na época. A gente chegou a ter quase, acho que 15 a 20 pessoas. Era uma central gigantesca. Sou do tempo, né, que as reservas da Booking chegavam via fax. Então, segunda-feira, meu primeiro trabalho era catar as reservas que chegavam ali. Chegavam no final de semana, tinha que colocar numas pastinhas e tudo mais. Então, eu lembro ali de ficar na central, o atendimento e conseguir fazer. E ali eu comecei a mentalizar, poxa, eu quero crescer aqui, então acho que eu tenho que fazer algo diferente. Então nisso tinha algumas oportunidades que tem a possibilidade de cobrir reservas num outro hotel da região. Eu quero. Tem outro lugar, eu vou. Então eu sempre ia me colocando ali para poder ver algo novo, né? Então, foi aonde a gente conseguiu mudar, a gente conseguiu fazer isso também ali na questão de reservas. Então, de reservas, aí eu saí ali da questão de reserva de Hotéis Outon e estava procurando de novo me colocar ali no mercado. Era muita oportunidade que aparecia como recepção. Então, eu queria ir para o comercial, queria continuar ali em reservas, mas não estavam. Fiz algumas entrevistas e as pessoas falavam, não, mas você tem uma excelente bagagem em recepção. Então, não faz sentido. Recepção é um departamento que tem sempre tem alguém saindo, então há uma demanda muito alta, mas eu não queria voltar. Então, eu fui buscando ali algumas oportunidades, não encontrava, até que apareceu uma oportunidade conversa na faculdade de um estágio, estava no finalzinho ali da faculdade, num estágio na rede BHG, na rede BHG. Isso, que na parte de distribuição. Trabalhou com o Tomás Ramos? Isso, trabalhei com o Tomás Ramos. Um abraço para o Tomás Ramos. Isso mesmo. Então, no Hotéis Outon e na BHG também, conheci muito ele. Sim, verdade. Isso. Então, tinha essa oportunidade lá, era estágio, já estava ali com uma certa idade, estava noivo na época, aí conversei com a minha esposa e falei, olha, acho que vamos ter que adiar isso aqui, porque é um estágio, não sei como vai ser, mas eu tenho certeza que eu vou ser efetivado. Então, vamos embora que a gente vai trabalhar. Então, foi um estágio que aí meio que mudou a minha carreira, que aí eu já fui para a parte comercial. Então, era o estágio ali onde eu tinha... A rede BHG, na época, tinha mais de 50 hotéis pelo Brasil. Sim. E eu era responsável pela parte dos cadastros dos antigos PCCs, dessas partes, junto com uma pessoa que me ensinou muito, a Antônia. E ela me ensinava, eu entendia, eu ali estagiário, falei, eu preciso aprender, devorar isso aqui para conseguir me destacar. Era comercial, segunda a sexta, e, poxa, vamos embora. Então, trabalhando ali para conhecer, para conseguir. Aí, depois fui efetivado. Então, fui efetivado ali como responsável ali analista de distribuição nacional, cuidando de tudo. Só que aí o meu foco realmente era no corporativo. Então, eu comecei a trabalhar um pouco mais de tirar os dados, entender, dar um auxílio para o time comercial. Então, o time comercial falava, a produção desse cliente está caindo. E foi uma época que eu aprendi muito, porque eu vinha da operação, então eu não tinha tanto uma mentalidade tanto analítica. Então, aonde eu tive que desenvolver e aprender mais Excel, aprender mais fórmula, entender ali... Mas elas são complementares. Né? Isso mesmo. Porque você já, por ter vindo da recepção, você sabe aonde está a fonte errada do dado inserido. Isso mesmo. Então, eu falava, alguém fez isso aqui errado. Então, foi ali que eu consegui... consegui ali a parte de distribuição, me solidificar, e depois teve uma mudança. Falou, olha, não tem mais distribuição, mas vai ter uma área de distribuição que começou a vir a parte da Omnibis, essa questão de mais sistemas. Eu só mexia com Seminet, com essas questões. Falei, opa, tô de olho ali que esse negócio acho que eu preciso aprender também. Então, eu conversei ali com o líder da área na época, um grande amigo meu, Antônio. Eu falei, olha, preciso entender essa questão de Omnibis aí, me ensina, vamos lá. Aí ele me ensinou, eu fui aprendendo, vi como é que funcionava, daí a área de distribuição englobou em uma área só, onde todo mundo ficou responsável. Então eu comecei a passar também para o time como é que eram as questões de cadastros e tudo mais, e eles me passavam a parte de Omnibis, e naquela época não tinha tanta tecnologia.
E a época de distribuição a gente recebia as informações dos RMs e a gente cadastrava nos canais. Então, a integração era você. Eu era ali. Era o integrador. Eu era o RMS. Então, assim, eu recebia as informações e carregava e sempre perguntava. Às vezes vinha as mensagens, todo mundo mandava sexta-feira as alterações. Gente, mas por que tá alterando hoje? O que tá acontecendo? Aí todo mundo mandava, os RMs mandavam e tudo mais. Aí eu comecei a entender um pouco mais, a estudar, para poder perguntar, né? Não com o intuito de, tipo, eu preciso para poder questionar alguma coisa e entender. Então, foi ali onde eu fui entendendo um pouco mais sobre a área de RM e até que depois de um tempo a Accor abraçou um leque de hotéis da BHG, então pegou ali alguns produtos. Aí virada de chave. Aí foi uma virada de chave muito mais, aí apareceu... Que a Accor já chega... Isso mesmo, estruturando um montão de coisa, muita coisa nova. E eu ali estudando, tinha vários contatos, falando assim com alguns amigos. E um amigo meu virou um líder também, né? Ele era do hotel, aí o hotel dele transformou para a Bandeira Accor. E ele virou ali o líder na época de revenue. E ele me falou, olha, tem uma oportunidade aqui também para ser RM da Accor. Você tem interesse? Eu falei, olha, tem interesse, eu já estou estudando, é algo aqui do tipo. Aí ele, mas é a Accor, tem que entender que, tem que estudar bastante. Eu falei, tudo isso aqui que você já viu, tem mais esse tipo de material, tem teste, então eu devorei ali os materiais da Accor, materiais de RM, tudo isso para fazer o teste, aí acabo passando. E começo ali como RM com a praça ali do Rio de Janeiro, né? Alguns hotéis em Angra. Praça difícil. Rio de Janeiro. Ele hoje, tipo, então, né? Ele passa no teste para pegar o... Mas hoje, por exemplo, né, que o Rio de Janeiro está bombando, né? Assim, diárias altíssimas, está num momento muito bom. Ainda precisa de RM? Rapaz, então... precisa sim, precisa bastante, porque é complementar. Então, assim, hoje a gente vê que a tecnologia, o meu intuito, assim, de tecnologia e inovação, ela veio para complementar o trabalho do revenue. Então, assim, antigamente ele investia muito tempo e era a necessidade de você tabelando, levantando vários dados, e você investia um tempo fazendo relatório, tira do PMS e tudo mais. Então, a tomada de decisão, a estratégia que vai virar a chave daquele hotel, ficava ali para o final do dia. Então, hoje, com a tecnologia, minerando os dados, trazendo para eles insights, dando ali um olhar, dando mais ferramentas para ele pensar o estratégico, realmente ali decisões. Então, a tecnologia, eu digo assim para o pessoal que é a arma para o RM. Então, assim, como falar, o que é o melhor, o Hamilton ou o carro? Então, assim, são ali os dois, a combinação dos dois ali para estar chegando nos resultados. Mas ainda tem uma provocação a fazer que um amigo nosso fez nos bastidores aqui, nós vamos incluir nesse conteúdo para dar audiência. Será que não vai ter uma inteligência artificial que vai ser uma RM num futuro aí breve? E aí o humano vai estar meio ameaçado? Não, ótimo. Bom, excelente. Os humanos estão todos ameaçados com inteligência artificial. Todos os lugares. Não, mas sobre a questão da inteligência artificial e da tecnologia. Acho que não é o que vai acontecer, já existe. Hoje, na Voa, a gente já trabalha com inteligência artificial auxiliando o trabalho de RM. Então, hoje eu tenho a inteligência artificial que ela é minha aliada, da gente podendo estar conversando aqui e ela está ali trabalhando, identificando. Então, eu digo para a inteligência artificial que ela é artificial, então ela precisa de dados, ela precisa de informação para ela conseguir trabalhar e aprender. Então eu digo para a inteligência artificial o que eu preciso. Ela vai trabalhando, ela vai entendendo, ela vai fazendo e ela vai descobrir, ela vai projetar alguns cenários. Alguns cenários pode ser que eu estou enxergando, outros não. Então aí é complementar. Então assim, vai ajudar, ajuda muito. Então hoje a inteligência artificial, eu vejo ela como aliada. Ela não é ameaçadora, não é algo que vai tirar ali o trabalho de um profissional, mas é algo que vai vir complementar. Então, a pessoa que eu acho que estar averso, está contra ali, não quero, aí realmente essa pessoa está ameaçada. Essa pessoa que fecha os olhos para a tecnologia, fecha os olhos para a inovação, aí acredito que sim, essa pessoa realmente ela tem que temer um pouco. Mas vamos voltar aqui para os assuntos aleatórios, porque senão a gente entra na hotelaria e... Aí não sai mais. Aí sai mais. O conceito nosso aqui do Hotel Lobby Talks falar... E eu até aproveito para fazer uma pergunta para ele, porque fora
a hotelaria? Porque você disse que não tinha tido, na primeira entrevista, não tinha tido nenhum outro contato. Quando o pequeno Felipe, o adolescente Felipe, queria ser alguém quando crescer, o que ele queria ser? Paz, eu tinha... Meu sonho era ser bem específico, pediatra da Marinha. Era isso que... Da Marinha? Eu tinha muito isso na cabeça, eu quero ser pediatra da Marinha. Era muito isso, assim, bem... Mas o que é pediatra da Marinha? Eu queria estar na Marinha, não é todo médico... mundo já adulto? Não, eu queria ser médico, estar na Marinha e ser um médico pediatra, para cuidar ali de crianças viajando. Então, acho que foi alguma matéria que eu lembro de ver que tinha os oficiais na Marinha que eram médicos viajando, cuidando de crianças. Então, eu tenho muito essa memória. Mas isso é importante, porque você tem dentro de você aquilo que é o mais importante na hospitalidade, que é o ato de servir. Médico serve ser humano, né? Então, isso já está imbuído. Eu acho que você deve ter visto alguma matéria que vai para algum lugar e aí presta assistência. Que prestava, era muito isso. Eu lembro do navio chegando, os médicos na Marinha, e aí a reportagem era muito assim... os médicos pediatras da Marinha estão chegando para dar... Eu falei, cara, que legal. Eu vi o navio, vi os uniformes e tudo mais, então eu falei, pô, acho que é isso aí que eu quero. Então foi muito era isso meio que eu tinha, era o sonho do Filipinho. Mas chegou aí pro... Paz, não cheguei, nem servi, nem sobrei. Entrou na hotelaria, Daí eu entrei na hotelaria aí já foi, já mudou toda a vertente, mas não consegui. Mas tinha esse sonho também, ficou muito atento. E a gente vai vendo, meu filho fala que quer ser bombeiro. Ai, meu sonho. Aí eu já levei ele num quartel de bombeiro. É por causa do caminhão. Eu também queria ser bombeiro quando era criança, andar naquele caminhão vermelho. Quando ele viu o caminhão, ele ficou, a gente foi em Copacabana, tem um quartel ali em Copacabana, do bombeiro, aí levei ele ficou muito, nossa, pai, olha o caminhão. Aí os bombeiros tiveram que sair para uma emergência, aí eu falei, até esse do caminhão. Ele, não, eu vou com eles também. Eu falei, não, acho que não é bem assim ali, mas... Ainda não. Felipe, uma pergunta aí fora do eixo da hotelaria sobre a política. Eu acho que é muito importante a gente falar de política, poder expressar o que nós... qual a nossa opinião sobre como deve se proceder. Fala sobre um pouco como você vê a política no Brasil e o que podia melhorar. Dá um conselho aí para os políticos. Você como um cidadão brasileiro. É legal. Como cidadão brasileiro e que já viu de tudo, assim, né? Circula por diversas áreas, tem diversas oportunidades. Acho que o conselho que eu daria para os políticos é entender que o Brasil é um país diverso, é um país plural, é um país cheio de riqueza. Então, você senta para conversar com alguém do Sul e senta para conversar com alguém ali de Belém, parece que são lugares diferentes, porque é muita riqueza em cada lugar, é muita diversidade, são pessoas, e isso a hotelaria você vai aprendendo a conviver. Então, se eu fosse dar um conselho ali para alguém, para um político, é que ele fizesse, de repente, uma experiência de um mês na recepção de um grande hotel. Eu acho que aí ele vai entender um pouquinho de como é o Brasil, de como é que as pessoas, como cada um tem diferença de lidar e de se comportar, expectativas. Acho que quando a gente lida com hóspede, a gente fala de muitas expectativas. Então, eu acredito que se um governante fizer um estágio ali numa recepção de um hotel e ver aquele lobby cheio de gente do mundo todo, de gente do Brasil todo, falando com vários tipos de necessidades, com várias demandas diferentes, eu acho que ele vai conseguir entender um pouquinho mais de como é que é essa particularidade do nosso país. Acho que o que falta muito é a gente entender, e isso é a nossa maior riqueza. Então, acho que a gente está aqui na mesa e vê como cada um, por mais que sejamos parecidos, é diferente. Então, você vê que todo mundo entender isso é bem importante. E continuando nisso, você tinha citado para a gente que a educação é um tema que você gostaria de falar, né? E aí, o que você vê que precisa mudar, melhorar na educação, no geral, no Brasil, né? Porque a gente vê que afeta a todos nós, Sim. né? Como um todo. O que você vê que precisa melhorar, até mesmo da parte pública, dos gestores e afins? Eu acredito que o investimento na educação tem que ser a prioridade.
Eu sou fruto da educação pública, então... legal. Sou... Tempo todo? Toda a graduação, sim, toda pública. Primário foi ali escola particular onde meus pais davam aula, então por isso ali eu tive alguns descontos, então então a faculdade não consegui fazer pública porque era integral, então precisava trabalhar, então fiz a faculdade particular, mas a educação assim de base foi escola pública. Hoje meu filho ele estuda numa escola pública, mas a gente é muito privilegiado que ele estuda no Pedro II, no Rio de Janeiro. Entendi. Então, assim, é uma estrutura e eu vejo que o que a gente tem ali no Pedro II teria que ser exemplo pelo Brasil todo, de todas as escolas. Então, acho que investir na educação não é jogar dinheiro fora. Então, Óbvio que não. Você cria pessoas pensantes, seres que estão ali provocativos, então seres que querem mais, querem crescer. Então acho que quando você investe investe politicamente nas escolas, você está criando pessoas ali que estão querendo mudar, seres pensantes. E não investir nisso talvez seja uma estratégia, talvez, né, de não querer essas pessoas. Então acho que esse ponto de educação é primordial. Então, cuidar mesmo. É primordial. Há um tempo atrás aconteceu uma situação numa escola aqui em São Paulo que o professor estava ensinando mitologia, cultura afro, etc. E foi completamente rechaçado, teve que pedir demissão e sair porque a pressão foi tão grande, porque que ele estava instruindo aquilo. Então, eu acho que o que tem que mudar mesmo é que é difícil, né? Sim. Fazer mudar toda a sociedade, que caminha já desde não sei quando por essa trilha, né? E é difícil, porque assim, quanto mais cultura, quanto mais conhecimento você tem de assuntos, melhor é para você, Sim. porque você consegue abranger a tua visão para todos os lados, né? Isso mesmo. E infelizmente o que está acontecendo é cada vez mais tendo trilhas como se fossem redes sociais específicas disso, específicas daquilo, e o resto esquece. Então acho que e o Brasil sendo o país mais miscigenado do mundo, né, deveria também ter transportar isso para o resto do mundo também, né? E aproveitando que você puxou esse ótimo gancho, como é que você vê essa questão de ser um profissional negro no nosso setor? E o que você acha que precisa mudar no nosso setor? Porque principalmente assim, quando a gente vai para alguns cargos, né? Aí a gente começa a entender a disparidade maior que existe sobre essa questão e não adianta, assim, aí sou eu que estou falando, tá? Como especialista no assunto. Falar. Não é mérito, tá, gente? Não é todo profissional negro que vai se esforçar, ou LGBT, ou PCD, que vai chegar em alguns lugares, porque é o que a gente vê o cenário de hoje. O que você vê que precisa melhorar para a gente ter mais profissionais negros, né, atuando em cargos de gestão, cargos de direção, ou até mesmo em uma alta hierarquia na hotelaria brasileira? Então, excelente pergunta. Acho que hoje, para a gente ter essa mudança, né, acho que é muito difícil. Você vê que a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer ali um a mais. Então, dessas minhas... Aí, por isso que eu falo muito de família, porque a minha mãe, como uma mulher negra, restauradora, ela passou muito de ser a única. Meu pai também, um filósofo negro. Então, meus pais sempre tiveram nesses ambientes que eram os únicos. E eu falo muito da família de poder, olha, você vai ser o único. Talvez você não tenha pessoas que comprem, que estejam contigo, mas é você por você mesmo. Então, eu acho que eu sou fruto do arriscar, de vamos tentar, vai ser difícil. Várias vezes eu já passei por situações, às vezes está engolindo alguma coisa, de você tentar se moldar alguma maneira para você conseguir se encaixar. Então, eu passei muito por essa jornada, né, de tentar, não, eu preciso estar com a roupinha e tal, não posso estar com o cabelo grande, hoje estar com o cabelo grande é uma questão que eu gosto também, porque eu vejo pessoas e vejo, pô, isso é legal, olha ali, então a expressão é importante. Isso mesmo, e eu acho muito que o meu papel, o papel que você faz, graças a gente está fazendo essa luta, foi difícil a gente estar até aqui, mas eu gosto muito de uma frase que a gente só consegue sonhar com o que a gente conhece, com o que a gente vê. Exatamente. Então,
estar aqui, acho que entrar em contato com vocês, estar aqui é para que, de repente, algum Felipe que esteja lá no começo da carreira, que não teve pais igual eu tive, que não teve esse incentivo da família que igual eu tive, ele olha, pô, caramba, tem dois possível, caras né? ali que é possível, vai dar trabalho, vai ser difícil, não é fácil, então não é só mérito, não é só isso, mas se você for peitando, se você for encarando, dando a cara mesmo, de olha, ó, isso aqui eu sei fazer, eu sou a pessoa responsável, eu consigo tocar isso, eu consigo, já participei de reuniões que as pessoas não esperavam que era eu que ia falar sobre os resultados, então a pessoa fica, cara, não, sou eu sim que vou falar e tudo mais, e eu sei que às vezes é assustador, às vezes que você fica ali, mas aí eu fecho muitos olhos, faço as minhas orações, vejo que vou muito na base da minha família e eu enfrento, então talvez as pessoas não tenham muito isso, e fiquem se sentindo sozinhas, e isso realmente é complicado. Eu tenho amigos que ele falam, cara, eu não vou entrar ali porque não vai ter ninguém igual a mim. Então, assim, não é algo que me dá medo. Eu falo, cara, não vai ter ninguém, vambora. Você acha que as empresas... Porque essa pauta é muito importante Sim. a gente conversar, né? Com essa representatividade, esse pertencimento. Porque quando eu vou falar com os hotéis, ou com as redes, ou com as empresas do turismo, não, temos, imagina, tem, não sei o quê, não tem problema algum, enfim... Mas quando a gente vai buscar mesmo, a gente ainda conta nos dedos, né? Quem são, quem estão. Tanto é que, assim, no nosso Love Talks aqui, você é o segundo. Primeiro a gente teve a Leandra, né? Que é do Merit Guarulhos, né? Isso. E você é o segundo. E aí, quando a gente começa a pensar nessa pauta... São pouquíssimos ainda. E aí, quando você está me relatando assim, ainda tem os olhares, né? Ainda tem essa questão de olhar e falar assim, mas ele ocupando esse lugar, estando nesse lugar, então ainda existe ainda. Não é natural, né? Não é natural. Eu acho que existe, então assim, acho que a gente não vai... existe a questão do racismo velado, que as pessoas fingem, que eu acho que é muito ruim, né? Você não sabe e tudo mais, mas... volta e meia, assim, a gente como negro tem que estar, cara, é o espaço que eu quero ocupar. A gente precisa lutar para a gente conseguir ocupar os espaços. Então, os espaços que eu ocupo, que eu ocupei, que eu pretendo ocupar, eu sei muito que eu vou ter que lutar, que eu vou ter que fazer, às vezes até mais, que de repente algumas outras pessoas, que para eu poder... às vezes eu tenho que correr algo que as pessoas talvez tiveram que andar. Mas eu sei que aí é o que eu quero para mim, o que eu quero para minha família, o que eu quero para o futuro. Mas eu volto muito a essa questão. A gente precisa ver mais pessoas. Então, acho que estar aqui presente, falar, é um ato político, assim, né, digamos assim. Legal. Mas é um ato de estar aqui para que as pessoas vejam. Então, pô, tem uma pessoa igual a mim. Então, foi difícil para mim no começo, quando eu falava de, eu quero ter, eu tinha as minhas metas internas, até os 30 anos eu quero ter um cargo de gerência. E eu consumo muito matérias da hotelaria e de tudo mais, os documentários, tudo que sai. E era difícil para mim eu ver as matérias, as listas dos tops e nunca ver ninguém parecido comigo. Não via, eu falava, pô, será mesmo? Então, ao invés de pegar a posição de, não tem ninguém parecido comigo, então eu não vou aparecer, não é para mim, eu mudo a chave para não ter ninguém parecido para mim, vai ser legal se eu for ser o primeiro e conseguir trazer uma galera. Então... E também tem o lado das empresas também começarem a focar tem o lado das... em ter equipes mais diversas, né? E isso é muito impressionante, porque quando você traz equipes mais diversas, quando você traz pessoas, você consegue ter olhares. Acho que uma empresa, um hotel, qualquer empresa que trabalha numa startup, ela é formada por pessoas. Então, se você quer entender, se você quer crescer nesse país, você tem que ter diversidade. Se você não tem isso dentro da sua empresa, você não consegue falar, você não consegue entender. Hoje, a hotelaria... Você não consegue atingir os mercados. Você não consegue atingir o mercado. Então, eu vejo muito que o mercado hoteleiro brasileiro e algumas praças era muito tirador de pedido. A demanda vinha, tudo vinha, chegava e você, não, eu não quero você.
eu não quero essa tarifa, eu não quero... Então, ele era tirador de pedido porque a demanda estava vindo. A situação que a gente tem agora é que a gente tem que buscar, tem que inovar, tem que falar disso. Então, quando você parte para falar de inovação, falar de criatividade, falar de novas rotas estratégicas, você tem que pensar diferente. Então, se você senta um board senta numa mesa e ele vai tomar algumas decisões estratégicas da companhia, ainda mais da hotelaria, e tá todo mundo igual a ele, com certeza vai ser bem complicado ele conseguir. Soluções, né? Ele vai ter as mesmas soluções. Então, acho que cabe ele entender que é necessário ter essas pessoas próximas para estar ali no board, para estar ali participando nas tomadas de decisões também, mas também é preciso que ele entenda como é que a gente às vezes lida com algum problema, como a gente vê, como a gente pensa. Então, ter essa escutativa que às vezes algumas pessoas passam por algumas soluções que ela tem até uma grande ideia, mas ela nunca foi ouvida. Então, ela acha que... Às vezes eu vou lá e dou pitaco e vambora, às vezes a ideia é errada, eu volto... realmente, foi uma ideia muito ruim, mas construir isso de dar esse pitaco foi algo que eu fiz muito exercício. Legal. Então, tem gente que não teve essa bagagem, a pessoa tem... são ótimos criadores, são ótimos... São criativos. São criativos, mas elas não vieram com uma bagagem de arrisca, tenta, fala isso. Então, às vezes, eu acho que a cultura da empresa, quando ela fala em diversidade, de trazer mais pessoas, não é só trazer, colocar ela lá e tá, e aí, vai, gira aí. Mas é entender como é que aquela pessoa funciona, como é que você trabalha. E assim, não é fácil, mas também tem que ter o querer. Acho que tendo esse querer já... Sim, tem que ser dos dois lados. Mas a gente está falando de um tema que só agora há pouco que começou a ser... Né? A gente está muito embrionário ainda. Sim. E por isso que existe. As pessoas falam, pô, mas por que tem que ficar levantando tanto essa bandeira do LGBT ou do lado negro, etc. É porque ficou tanto tempo represado que quando você libera, você quer sair gritando para todo lado, né? Então é uma coisa que vai começar a ficar normal. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar dos ensinamentos que já foram colocados aqui há muitos milhares de anos. E aí a gente entra no lado da religião ou da religiosidade. O Brasil é um país católico, na sua grande maioria, espiritualista também, tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem o lado evangélico, tem todas as religiões levam a um único Deus. E esse único Deus já falou, nós somos todos filhos dele. E por que a gente não pode olhar para um para o outro e falar, pô, somos brothers? E quando a gente morrer e for para debaixo da terra, todo mundo fica com o esqueleto branco. Exatamente. Né? Somos iguais depois. Mesmo, então não tem essa de ficar olhando o estereótipo externo, né? Acho que a humanidade precisaria parar com isso e olhar o coração das pessoas. Isso mesmo. Né? Olhar o interior da pessoa, que é o que vale 1000 vezes mais do que o exterior. Né? Isso mesmo, isso mesmo. E, enfim, tive que falar. Tranquilo. E vamos agora para uma parte mais tranquila. Para onde que o Felipe viaja? Opa. Para onde eu viajo? Assim, eu vejo as suas redes sociais, tá viajando bem no trabalho, né? Paz, o pessoal fica, né? Tá onde? Eu falei, estou em Morro de São Paulo trabalhando. Pessoal, essa frase não está fazendo sentido. Mas eu falei, sim, estou trabalhando em Morro de São Paulo. Mas para onde eu viajo, assim? Gosto muito de viajar pelo Brasil. Então, de entender a particularidade, entender tudo. Então, viajei bastante... Bahia, também fui para o Sul, Recife, Fortaleza, Nordeste, adoro. Então, assim, ter ali o calor humano, a entender as pessoas, conversar. Sou aquele cara que viaja e fica na recepção. Minha esposa já sabe. Que eu vou ficar ali na recepção e sentar ali, tomar uma cerveja, conversando, olhando. Que sistema você usa aí? Como é que faz isso? Então, assim, gosto muito de viajar com a minha família. Então, viajo muito a trabalho, né? Para conhecer os hotéis, para estar falando ali de empreendimento, vendo do impacto ali, como a hotelaria impacta também na vida de diversas pessoas, mas gosto muito de viajar pelo Brasil. Na minha lua de mel, né, aí tive a oportunidade de ir para Paris, então passei legal. Ali na lua de mel, passei o Natal em Paris, o Réveillon em Roma, olha só. Boa estratégia que você assumiu, você foi ideia sua? Não, então, foi algo ali que foi eu e a minha esposa ali, então legal. A gente conheceu ali muito, era um sonho, né, ir para a Europa.
Europa e tudo mais, então... eu Então foi Paris e Roma? Paris e Roma. E qual que vocês gostaram mais? Rapaz, eu tava assim, ela falava muito de Paris, eu falava de Roma, porque eu tinha um sonho de conhecer o Coliseu. Aí eu falei, tá, vamos lá, mas fiquei encantado com Paris. Acho que realmente ali a cidade, conhecendo ali muito, mas Roma, estar no Coliseu, realizar o sonho, porque eu tinha vários adesivos do Coliseu Que em legal. casa, né? Então eu lembro que até é engraçado, né? Meu sonho era, eu tinha esse sonho, preciso conhecer o Coliseu, dar esse check. E eu tava na esquina para conhecer o Coliseu e a minha esposa, estou com fome. Aí eu falei, tá, a gente conhece o Coliseu, almoça e... ela, não, estou com fome, preciso almoçar Primeiro. agora. Aí eu falei, não, mas peraí, o Coliseu tá ali virando a rua, precisamos... Aí ela, não, estou com fome. Aí ela repetiu pela terceira vez, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, estou com fome. Aí eu falei, mas a gente precisa conhecer o Coliseu. Ela, há quanto tempo ele tá ali? Aí, com esse argumento, ela me quebrou. Eu falei, então tá, vamos providenciar um restaurante, se almoça, e depois a gente vai ao Coliseu. Então, tem essa viagem marcada também ali no meu coração de conhecer, de ter esse check na vida, né? Caramba, conheci ali o Coliseu, mas também, assim, um lugar que eu tenho muito carinho também é Natal e Porto Seguro. Foram as viagens, eu digo que Porto Seguro foi a minha primeira viagem, assim, grande viagem, por mim, trabalhando e tudo mais, então é um lugar que eu gosto muito, cuido ali de... Porto Seguro ou também inclui Arraial, Trancoso, Caraíva? Porto Seguro, Arraial também, aquela regiãozinha ali, é uma região que eu tenho muito carinho, Aliás, um abraço pro Guto Jones, secretário de Turismo de Porto Seguro. Isso mesmo, conheço ali, a gente cuida ali tem alguns produtos ali também na região, e é uma região que eu tenho um carinho, tudo. Minha esposa falou, vamos comprar, sabe que é a minha velhice em Porto Seguro. Ela, olha, para com isso. Então, assim, são os lugares que eu tenho muito carinho, gosto muito de viajar. A comida baiana também, a gastronomia, algo que... algo sublime. É algo sublime, assim, a gente foi em Morro de São Paulo, conheceu um dos nossos parceiros, e, nossa... acho que eu voltei ali muito mais cheinho, porque, cara, a gente comia muito bem, um atendimento, as pessoas falando, então, assim, é algo sublime também, a nossa gastronomia. Mas eu tenho muito Brasil para conhecer, que eu digo, e é onde eu estou focando ali minhas próximas viagens. A internacional aí, que é o próximo check, é o Egito. Coliseu, Egito. Isso, meu filho é de professor de história, então, né, então isso aí é o que a gente vai fazendo. E falando de gastronomia, né? Claro. Você falou aí da comida baiana. O que mais que você curte assim de gastronomia? Alguma coisa que você queira indicar no Rio, que é diferente dos pontos turísticos, que é o que eu prefiro, né? Sair do lado turístico e conhecer realmente a comida raiz dos lugares, né? Então, olha, da gastronomia, eu falo que eu gosto muito da gastronomia. Eu tenho um irmão que, assim como eu mudei, eu quero ser da Marinha e tal, e fui pra hotelaria. Meu irmão, desde pequeno, ele foi falando que eu quero ser chefe de cozinha. Ele nunca mudou. Nunca mudou. Nunca mudou. 15 anos dele, ele ganhou um jogo de panelas e tudo mais. Então, assim, a gastronomia me pega muito das principais. Então, meu prato favorito é um picadinho, que foi a primeira comida, assim, que meu irmão fez, e eu lembro que até hoje realmente fala de cozinha afetiva, essas coisas. Sim. Então eu lembro ali também, gosto muito da comida brasileira, dessa comida mais informal. Então aonde a gente encontra ali Simples é mais. O simples é mais, gosto muito. Então, ali no Rio tem o Bafo da Prainha, que é um reduto ali do Rio Antigo, ali no centro, onde tem polos gastronômicos com bastante comida ali brasileira. Então, tem ali um pão de alho, tem alguma coisa, tem um angu do Gomes, que é algo tradicional. Então, ali é o reduto carioca, ali perto do Rio Antigo ali. Então, tem uma estátua maravilhosa da primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Mercedes Batista. Então, isso mesmo. Então, assim... Como é que é? Mercedes Batista. Isso mesmo. Então, assim, é um reduto onde você come bem, você entende ali como é que é o Rio de Janeiro, e tem diversos polos. Então, você consegue de tudo ali. Então, é o meu lugar favorito. E o teu irmão tá em algum restaurante? Então, o meu irmão hoje hoje meu irmão ele tem uma parte que ele faz uma gastronomia ele tem uma marca de nhoques.
todos trabalhados, direcionados, então ele Legal. tem tudo. Ele tem essas marcas hoje, assim. E aí tá... você encontra para vender por aí. Encontra. Ele tem essa fabricação também, então é muito legal. Ele tá indo para esse ramo empreendedor Como também. é o nome da empresa dele? Pode Então, fazer um ele jabá tá, aí pra ele. então, ele tá hoje como Frederico Cozinha, então, Frederico Serra Cozinha, então a gente consegue encontrar ali as páginas dele com dica gastronômica também, então é maravilhoso também. Beleza. Então, come-se bem lá em casa. Eu sou o que sabe melhor comer, eu não cozinho também. Então, eu sou o que come melhor. Então, Você que dá o aval, se tá bom, se é tá ruim. isso mesmo. Isso é Eu sou, importantíssimo. pra almoçar, eu sou muito bom, assim, e dá diversos pitacos. E como a gente está na parte da gastronomia, enfim e tal, você tinha pesquisado aí que você gosta muito de café. Gosto. Mas não vai valer o café nem da avó, nem da mãe e nem da esposa. Qual é o melhor café que você já tomou no Brasil? Rapaz, No Brasil ou fora do Brasil, enfim. Então, eu sou, com os nomes, eu lembro de ter, eu não consigo guardar muito nome de café, eu sou apreciador, e aqui também, RM tem que estar tomando café toda hora. Mas eu lembro que, eu não vou lembrar a marca, mas eu lembro de estar da região ali, quando eu fui recente a Morro de São Paulo, eles me deram um café no hotel, que era da tradicional ali da região também, que eles trouxeram ali, fizeram um café da manhã especial, com café próprios dele. Então, assim, era um café maravilhoso. Não lembro a marca, mas eu sou amante do café de todos. Mas esse foi bem especial também ali pra mim. Atenção, você está em Morro de São Paulo, por favor, toma um cafezinho aí. Não, o café na Bahia cresceu muito. Hoje tem marcas muito boas de café, chocolate, cachaça. Isso mesmo. Não, é muito gastronomia, né? Acho que dá essa oportunidade de conhecer o Brasil, as pessoas conhecerem, entender ali o que é nosso, entender um pouco da nossa história, é fantástico. Legal. A gente está chegando no final e a gente gostaria de saber de você qual o sentido da vida para ti, para a gente fechar com o sentido da vida, de como você vê o planeta hoje, o mundo, as pessoas e como seria o mundo ideal para você. Olha, pô, Filosofia, né? Agora, acho que o sentido da vida é... Eu lembro geralmente, funcionário do mês ganha uma frase, né? Fala que um elogio, como foi, né? E eu lembro que quando eu trabalhava no aeroporto, eu ganhei como funcionário do mês, tive uma frase que eu não conhecia muito bem, mas é uma que eu marco, que é empatia. Então, assim, falava da empatia, né? De você olhar para o outro e tentar se colocar no lugar, tentar entender. Então, eu acho que o mundo que eu acho que seria o ideal é a pessoa ter a empatia de ouvir, de entender ali o próximo, acho que muitas vezes quando a gente conversa ou vai debater, a pessoa, ela não está ouvindo. Ela está pensando na melhor resposta de idade. Não, peraí, ele vai vir com alguma coisa, eu já estou aqui armando aqui quase um jiu-jitsu, né? Ele vai ali, eu vou daqui. Então, eu acho que o que eu gostaria muito é da gente ter essa empatia, das pessoas escutarem, entenderem que tem pessoas que têm opiniões diferentes, mas cada um tem que respeitar a sua. E, de repente, cada um com a sua opinião chega numa terceira ali que... Acho que pode muito isso, ter esse jogo de cintura, né? Então, acho que um mundo que eu acho que seria o ideal, que eu procuro muito para o meu filho, que ele consiga percorrer, é onde ele consiga encontrar pessoas que entendam as diferenças dele, entendam as particularidades dele, e que ele também entenda que existem pessoas diferentes dele, que cada pessoa também tem a sua particularidade, e com isso ele consiga conviver harmonicamente, que ele consiga falar, que ele consiga chegar ali num rumo, crescendo ali com as pessoas com quem ele lide na vida. Então, acho que esse é o principal mundo que eu gostaria mesmo. Muito assim, bom, é isso mesmo. Bate com a minha filosofia também de vida. Ótimo. Já expressei aqui várias vezes e não vou ficar expressando mais, mas é isso aí, a gente tem que respeitar, porque cada um é cada um. Cada ser é diferente do outro, mas qual o problema de ter isso, né? Cada um aprende um com o outro, né? E a gente não pode seguir uma trilha só e fechar os olhos para o restante, ter medo, né? Às vezes a ignorância, que não é um palavrão, é só porque a pessoa não conhece, né? E seguir assim, e seria muito mais fácil. Parabéns aí pela tua trajetória, pela pessoa que você é. Obrigado, obrigado. Pô, muito bom ter você aqui. Ah, legal. Gostou de estar no nosso lobby? Gostei muito. Eu acho que foi uma experiência
muito legal para mim estar aqui falando com vocês. Acho que é um check em muitas coisas que eu vim ali conquistando, batalhando. Então, acho que a gente deve continuar sempre sonhando, querendo crescer, querendo evoluir. Obrigado mesmo pelo espaço. Acho que bem-vindo. a expectativa de vocês estarem aqui, ouvindo, entendendo, que as pessoas também que estejam ouvindo também, participando, se tenho interesse também de participar mais, então acho que seria legal a provocação que eu coloco. Também me coloco à disposição também para todo mundo que precise também querer conversar, e é isso. É isso aí, muito obrigado. Você que chegou até aqui, né? Então agora você dá um joinha, divulga aí o Hotel Lobby Talks para o teu meio, que ajuda a conhecer as pessoas, ajuda o mercado do turismo, e a gente se vê no próximo episódio, né? Compartilhe, curta, fale bastante, porque o Hotel Lobby Talks tem esse sentido de humanizar a hotelaria brasileira. É isso aí. Até a próxima. Até.